Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil, a graça. Você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Só aqui você encontra os santos palavrões, aqueles que Deus tem preparado para sapecar os pecadores CCBistas. Olha aqui, ó. Deixa eu falar coisas aqui concernentes à vida eterna. Você quer vida eterna? Né? Você quer vida eterna ou blá blá blá? Ringue de Bíblia. Você quer vida eterna? Se você quiser vida eterna, o canal do Cavaleiro CCB aqui só passa coisas concernentes à vida eterna. Porque aqui, meu filho, é quem morará no seu santo monte, quem habitará nos tabernáculos sagrados. Aqui é vida eterna, aqui não tem outro caminho, não. Esse canal aqui não tem como, por interesse, ganhar dinheiro. Esse canal aqui passa real. Não tá se importando com quem vai gostar ou não. Se não gosta nos primeiros 2, 3 minutos do vídeo, pega a tua cama e anda, sabe? Porque aqui é a real, passa real. Aqui não é público para angariar público, não. Aqui é real. Olha aqui, ó. Você sabe, não sei se você sabe, mas o maldito ministério, o ministério mentiroso, muitos do ministério, eles acham que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que a Bíblia contém a palavra de Deus. Os cabeça da serpente, que são os anciãos mais velhos que presidem sobre os pecadores CCBistas, os chefes, eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus. Agora eu lhe pergunto, ó, esse azeite aqui, ó, esse composto aqui, ele é composto de azeite e óleo de oliva. Azeite, porque azeite é muito caro, né? Pobre não vai, cavaleiro não pode comprar azeite de R$100, 500 ml. Então o cavaleiro compra um composto. Aí o composto aqui vem tantos por cento de azeite de oliva e vem 75%, 80% de outro óleo aí qualquer. Sabe? Agora eu lhe pergunto uma coisa. Pergunto para os pecadores CCBistas. Quando Deus revela a palavra, suponhamos. Mentira, não revela nada, mas suponhamos. Quando Deus revela a palavra para os pecadores CCBistas do ministério, lá em cima, ele revela as que contêm a palavra ou as que são a palavra? É? Quando eles pregam que diz que Deus revelou a palavra, Deus revelou a palavra ou as outras coisas? Hã? Que ele fala, que o ministério fala que a Bíblia contém a palavra e não a palavra. Então, o meu Deus revela a palavra, a que contém a palavra, a verdadeira, ou as outras coisas. E tem mais. Por que o maldito ministério que diz que a Bíblia contém a palavra, por que ele não separa, por que ele não fala para o povo o que é a palavra de Deus e o que é outras coisas, tipo relatos que foi relato de Samuel, que foi ideia de Lucas, que foi coisa da cabeça de Mateus, que foi coisa da cabeça de Davi, que foi algum poeta, algum escritor, algum historiador. Por que o ministério, já que ele sabe o que é palavra e o que não é, por que ele não fala para os pecadores CCBistas? Primeiro, ele já é um vigarista espiritual de dizer que a Bíblia não é a palavra, contém a palavra. Primeiro, ele é um vigarista espiritual por causa disso. Segundo, ele é mais vigarista porque ele não diz ao povo o que é que contém de original da palavra de Deus e o que é que não contém.
2 vigaristas. Porque se eu sei uma. Eu guio um povo. Eu sou um chefe de um povo. Eu tenho responsabilidade de um povo. E eu sei de uma coisa e não falo pro povo, o que é que você é? O que é que seria? Não é um prevaricador? Ó, um presidente da República. Você sabe o que é crime de prevaricação? Eu vou explicar o que é crime de prevaricação. Olha, o Bolsonaro aí foi acusado de crime de prevaricação, por quê? Porque ele sabia que estava. O Lula cometeu crime de prevaricação. O Bolsonaro é acusado de crime de prevaricação, por quê? Porque ele sabia que tinha um esquema rolando para cobrar propina sobre a vacina. E ele sabendo, sendo o chefe da nação, o chefe da pasta que ele é o chefe, ele sabendo não denunciou. Ele cometeu um crime de prevaricação, que ele sabia do que estava rolando, das más intenções que estava rolando para comprar vacina. O cara lá queria cobrar $1 por cada vacina de superfaturamento. Ele sabendo não denunciou. Ele cometeu um crime de prevaricação. Isso é prevaricação. Então, quando o ministério ele fala que a Bíblia contém a palavra, ele fala, contém. Aí você, CCBista, pergunta, e o que é? Então, o que é que esse contém aí? O que é diretamente de Deus e o que é invenção de historiador, ou da cabeça lá do Paulo, ou da cabeça lá do Pedro, do Tiago, do Timóteo? Hein? Por que ele não fala? Porque ele é prevaricador, rapaz. Ele é prevaricador. Pecado de prevaricação. Porque não interessa para ele que o ouvinte que o segue, o CCBista que ouve ele, não interessa para ele que esse CCBista seja instruído. Ele comete duas vigarices. Primeiro, ele diz que contém e não é. Segundo, ele não diz o que é. Ele não separa. Porque não interessa aos outros, para ele não interessa aos outros saber. Entendeu? Esse povo não presta, rapaz. Esse povo não presta. O cavaleiro aqui é 100% Bíblia. 100%. Confio plenamente, 100%. É a palavra de Deus. Mas para vigarista e pecadores, vagabundos espirituais, ele quer fermentar. Porque ele quer tirar você do caminho. E que caminho? O caminho da verdade, o caminho da retidão, o caminho da santidade, o caminho reto. Sabe? Então, ele joga esse fermento, o maldito ministério do Braz, os cabeças, joga esse fermento para você ficar com dúvida e não crer na Bíblia. E não crer. Achar que aquilo ali é a opinião de Davi, que os cantares de Salomão é poesia de Salomão, que os provérbios de Salomão é coisa da cabeça dele, que Jó lá não sabe de nada, que o Moisés lá não foi isso tudo, que o Josué lá foi um substituto, porque já estava ali com Moisés. Então joga esse fermento, porque o ministério tem um concerto com o capeta. Então joga e o capeta, através deles, joga esse joio para pôr dúvida. Mas a Bíblia é 100% palavra de Deus. 100%. Sabe? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você acha que Deus é bom? Você acha? Todo mundo fala que Deus é bom, né? Os pecadores falam que Deus é bom, todo mundo fala que Deus é bom, né? Isso aqui é tudo bajulação, tudo puxa-saco. Isso aqui não é servo de Deus. É bajulador, puxa-saco de Deus. Baba-ovo de Deus. Fica toda hora, Deus é bom. Que Deus é bom o quê, rapaz? Deus não vale nada. Tô brincando.
Todo mundo fica falando, ai, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Que Deus é bom o quê, rapaz? Agora falando sério aqui. Deus é bom o quê? Deus é justo. Deus é justo. Que bom o quê? Quer dizer, bom no sentido, sabe? Bom que deu, por exemplo, lá, bom pro Abraão. Né? Porque Abraão estava lá, Abraão era idólatra, ele estava lá nas terras, aí Deus chamou ele e dele fez uma geração. Aí saiu Isaac, saiu Jacó, e daí saiu os filhos de Israel. Aqui, Deus deu a vida a Abraão. A vida eterna. Sabe? A vida eterna. Chamou ele, fez aquilo tudo lá, deu a vida eterna. Mas botou condições. Botou condições depois que ele fez aquilo com Abraão. Que ele fez o concerto com Abraão, ele botou condições. Hoje na graça, aí o Senhor veio, hoje na graça, aí o Senhor Jesus veio, aniquilou a morte, morreu na cruz para dar vida eterna. Vida eterna em glória. Aniquilou a morte, dominou tudo e dizia, olha, vocês têm a salvação, mas condicionou a salvação. Tem condição para a salvação. Então Deus não é tão bom assim não, porque Deus é juiz. E juiz, você rouba, você rouba, assalta, faz um mal lá. Quando você está perando diante do tribunal, o juiz ali não tem que ser bom. O juiz ali tem que ser justo. Porque o juiz ali vai julgar pelas leis, pelas regras. Então ele não vai olhar para você e dizer, você é bonzinho, eu vou soltar. E o crime que você cometeu? E a sacanagem que você fez lá? Então o juiz não pode ser bom. O juiz tem que ser justo. É o caso de Deus. Então Deus fez isso tudo. Aí você condicionou. Olha, eu te amo, mas eu só vou te amar se você fizer isso. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Aí você fala, tô vendo aqui. Assinou ali, fez um concerto com Deus. Mas ali você está condicionado a fazer aquelas regras ali. Se você fizer transgredir, prevaricar, pisar, sacanear, não, no dia do tribunal, Deus vai ser bom com você. Deus é bom, mas não é otário, rapaz. Deixe de ser sem vergonha. Você transgrediu a lei ali no dia do tribunal, foda-se você. A salvação foi condicionada. Então Deus não é bom. Deus é justo juiz. Aí dá um monte de regra, o cavaleiro aqui faz, aí você não faz, transgrede, pisa, e lá no final, vou transgredir, pisar aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, lá no final Deus é bom, cheio de misericórdia, então o cavaleiro CCB aqui andou certinho e você andou que nem uma destrambelhada aí, pecando, sacaneando, e lá no tribunal você é salvo e eu também, e eu sou o otário que fiz tudo certinho aqui, e você lá, Deus é sem misericórdia, eu vou fazer isso, vou fazer isso mesmo, tá? Ninguém tem a ver com isso, porque eu sou o cara aqui, Deus é bom, e não há nenhuma condenação para que está em Cristo Jesus, então, é assim. Aí chega lá, porque você acha, se escondeu nessa conversa de não há nenhuma condenação para os que há em Cristo Jesus, sacaneou, você acha que lá no juízo você passa direto. Passa enquanto tá me entrevistando, você passa assim na surdina e tá tudo bem. Vai se lascar, otário. Deus não é bom não, rapaz. Deus é justo. Bom nada. Quer dizer, algumas exceções. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. E terrível. O que quer dizer aqui terrível? Poderoso e terrível. Terrível é que se você transgredir, ele não vai mais passar a mão na sua cabeça não, mané. Porque não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Deus não faz acepção de pessoas. Você pode ser um magnata, um banqueiro. No dia do tribunal, tem lá um pobre de bicicleta e mora de aluguel. E tem lá um banqueiro
que é dono de tudo, iate, apartamento, triplex no Guarujá, eu ia pra praia, mansão no condomínio fechado, e atrás da casa dele tem a praia. No dia do tribunal ele tem jet ski, iate, em Santa Catarina, iate, cartão de crédito internacional rico. No dia do tribunal lá, você acha que Deus vai olhar pra cara dele só porque ele tem essas coisas? Hã? E tem lá o de bicicletinho pobre. Não, no dia do juízo, na hora que ele chamar a morte, na hora que Deus chamar a morte, ó, ele não vai olhar pra sua cara. Então Deus não faz exceção de pessoas. Aí Deus é assim, né? Deus é assim. Aqui, ó, olha como é, olha, veja como é o caráter de Deus. Veja quem é Deus. Aqui, ó. Deus é um sujeito que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. Deus é assim. Agora me diga uma coisa. Você diz que é filho de Deus e você faz acepção de pessoas e aceita recompensa. Ah, esse aqui é meu amigo, esse aqui é meu amigo, ah, esse aqui é meu brother, ah, esse aqui é meu brother, sabe? E você faz justamente ao contrário de Deus. E você diz que vai para o céu. Deus não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensa. Propina, extorsão, jeitinho, mãozinha nas costas, presentinho para lá, presentinho para cá. Deus não aceita isso. E você diz que é filho de Deus e faz isso. E você acha que vai para o céu. E você acha que é filho de Deus. Então se Deus não faz, você faz e quer ir conhecer Deus. E quer ver Deus. E diz que vai ver Deus. Não diz que tal pai, tal filho, assim como eu. Você acha que um pai honesto assim vai querer ter um filho trambiqueiro e pecador safado? Porque se você faz isso é safadeza. E você acha que no céu vai entrar safadeza? Porque se você fez aqui na terra essas coisas, você vai querer fazer lá no céu. Vai arrumar um jeito lá de puxar um anjo do lado e, sabe? E fermentar, que nem o capeta fez, né? O capeta é para dar um golpe em Deus, golpista. Então ele fica lá, rapaz, céu aqui, sei não, vai lá pra terra. Sabe? Aí começou a puxar um anjo do lado, puxar um anjo do outro, fazer política, aí começou para dar um golpe em Deus. Então se você faz essas coisas aqui, ó, aceita recompensas e faz acepção de pessoas, quando você chegar lá no céu, você vai fazer a mesma coisa. Você vai puxar um anjo do lado, aquele Deus lá, aquele Miguel lá, aquele Daniel lá, Daniel não, aquele Gabriel lá, tá querendo lá, do lado de Deus, tá querendo ser maior do que todo mundo. Aí você vai fazer política lá no céu. É isso. Se Deus é assim, ele exige, ele requer que você seja assim. Ele requer que você seja assim. Então como é que... E se você não fizer assim, como é que você vai passar na balança da justiça? Se toca, rapaz. Se toca. Tome vergonha na cara, se toque. Porque se Deus é assim, ele exige que você seja assim. Porque um pai tem um filho assim, porque um pai sendo assim, ele exige que o filho seja assim também, senão vai envergonhar ele. Ou um pai sendo assim, vai gostar que um filho seja bandido, seja um estelionatário, que dê golpe aí nas viúvas, que seja assaltante de banco, que seja um criminoso, um fora da lei, um pervertido, um perversor, um transgressor. Se toca, rapaz. No dia do juízo não tem bom, porque a palavra diz que no dia do juízo não tem misericórdia.
Então aquela palavra lá que Paulo falou, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão de acordo com a doutrina que é a Bíblia, com as regras, com os mandamentos. Não é com a doutrina do ancião não, cara pálida. É com a doutrina, os mandamentos de Deus. Para os que estão em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo Jesus faz as obras que estão em Cristo Jesus. Quem é de Deus faz as obras de Deus. E o que são as obras de Deus? Aqui, ó, não fazer acepção de pessoas. Essas são obras de Deus. Olha aqui, ó, que não aceita recompensa. Essas são as obras de Deus. Quem está em Cristo Jesus faz as obras do Senhor Cristo Jesus, que estão escritos lá no Novo Testamento. Que o próprio Senhor Jesus disse que tem que cumprir os mandamentos, como diz lá no mancebo de qualidade. Então, quem está em Cristo Jesus faz as obras de Cristo Jesus. E as obras do Cristo. E o que foi que o Senhor Jesus fez na terra? Ele cumpriu as ordens de Deus. E se Jesus cumpriu as ordens de Deus, que era filho, você não vai cumprir. Você não quer cumprir. Então você é melhor do que o Senhor Jesus. Aí você chega e diz, não vou cumprir as obras de Deus não. Mas o Senhor Jesus Cristo fez. O Senhor Jesus está querendo ser muito crente. Está querendo ser mais crente que os outros. Sabe por isso que morreu cedo. Porque os pecadores e bestas, eles dizem que se você for santo, crente demais, Deus recolhe. Então, acho que o Senhor Jesus morreu por causa disso. Porque ele foi querer ser santo demais, aí Deus recolheu ele e morreu. E pecadores e besta diz, irmão, se você for crente demais aqui na terra, santo demais, Deus recolhe. Ora, se Deus recolhe, foi para o céu. E pecadores e besta dizem que está no céu, é um lugar maravilhoso. Então qual o problema? Então o Senhor Jesus fez as obras de Deus. E as obras de Deus foi não fazer acepção, não receber recompensa. O Senhor Jesus recebeu recompensa de alguém? Se corrompeu? O Senhor Jesus fez acepção de pessoas? Então, se o Senhor Jesus fez as obras de Deus, você não vai fazer as obras de Cristo. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E para os que estão em Cristo Jesus, fazem as obras do Senhor Jesus, que fez as obras de Deus. Agora, se você não faz nenhum dos dois, você é mentiroso, rapaz. Você é um sem vergonha. Você é um sem vergonha. Toma vergonha na cara. Aqui, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Que faz justiça ao órfão e à viúva. Justiça ao órfão e à viúva. Ou seja, tanto faz para ele faz justiça. Então, se você desprezar, aqui a viúva, aqui não é só viúva da mulher que perdeu o marido, não. É pessoas que estão vulneráveis, sem condição. Pessoas que não têm amparo. Porque a viúva, ela não tem amparo. O órfão, ele não tem amparo. Amparo financeiro. Amparo material. Então, aqui, quando a Escritura fala de órfão e viúva, porque naquele tempo não tinha o INSS, não tinha plano de saúde. Então, naquele tempo, se a viúva não tivesse filhos, porque naquele tempo, a força de trabalho era braçal. Se você não tivesse braço para trabalhar, uma família grande para trabalhar, você tinha que contratar alguém para fazer o serviço. Para você contratar alguém, você tinha que ter dinheiro. Se você não tivesse terra para cultivar, e se você, mesmo que você tivesse terra, não tivesse gente para cultivar, você teria que pagar. Se você tivesse um sítio pequeno,
e colhesse coisas. Mas se você fosse sozinho, como é que ia produzir no sítio? Se você não tinha dinheiro para pagar mão de obra. Você sozinho não ia dar conta. Então, naquele tempo, se a mulher perdesse o marido, ela estava ferrada. Se a mulher não tivesse filho, ela estava ferrada. Porque era a força de trabalho, quanto mais filho tinha, mais força de trabalho tinha. Então, quando a mulher era viúva, ela perdia o desamparo, não tinha INSS, não tinha INSS, não tinha benefícios do governo. Se você fosse órfão, seu pai e sua mãe morresse, você estava lascado, você tinha que mendigar. Então, quando a Bíblia fala de órfão e de viúva, ela está falando de pessoas desamparadas, de pessoas sem condição financeira, de pessoas que vivem na pobreza. Por exemplo, 3 tipos de pessoas que viviam na pobreza: viúva, órfão e estrangeiro. Porque estrangeiro, até hoje, você não vê aí na Europa, em outros vários países, estrangeiro é uma pessoa mal vista em outro território. A não ser que ele tenha condição e tenha posição. Porque as pessoas acham que o estrangeiro tira os empregos dos naturais, dos nativos. Então, naquele tempo, era muito mais. Você não vê a viúva lá, a sunamita, que o credor veio para pegar o filho dela como pagamento da dívida? Então, aí se Deus permite, levava o filho dela era aquele que trazia comida para a mesa dela. Fazia um bico aqui, outro bico ali. Então, aquele filho da sunamita que estava devendo, o credor já tinha ameaçado ela de levar o filho dela como pagamento da dívida. E quem ia dar o sustento para ela? Ela ia passar fome. Sabe? Então, a viúva, o órfão e o estrangeiro são pessoas desamparadas, que não têm amparo. Então, se alguém não fizer nada, ele, coitado, ele padece, passa perrengue. E aí, Deus é assim, ele se preocupa com o órfão, com a viúva, com o desamparado. Você não vai ser assim? Então, se você não for assim que nem Deus, você não faz as obras de Deus. Se você não faz as obras de Deus, você não é filho de Deus, você é um sem vergonha, rapaz, mentiroso. Você só vai na igreja, dá glória de Deus, aleluia. Aí vai na visita, xalamaná, e você é mentiroso, rapaz, descarado. Para ser de Deus, tem que fazer as obras de Deus. Se você não fizer as obras de Deus, você é um sem vergonha. Simples assim, mentiroso. Isso aqui está escrito para quê? Porque se Deus é assim, você tem que ser como seu pai. Se você não for como seu pai, você é mentiroso, você é do diabo. Porque o diabo fala, mas não faz. O ministério fala, mas não faz. Porque o ministério é o capeta, é do demônio. Ele fala, mas ele não faz. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás. Se você não faz o que está escrito aqui, como é que você teme a Deus? Se você não faz o que está escrito aqui, você está servindo a Deus? Porque o servo faz aquilo que o seu Senhor mandou. E o Senhor mandou que você faça isso. Então, se você não faz isso, você não está servindo, você não está fazendo o que o seu Senhor mandou. E o que foi que o seu Senhor mandou? Que você faça isso aqui. Ele está dizendo para você amparar os desamparados, você não fazer acepção de pessoas, você não aceitar recompensas. Você é um servo e não faz o que Deus manda, você não é servo. Você é mentiroso. O ministério, explica isso aqui. Primeiro porque eles são vigaristas, estelionatários espirituais. Estelionatários, entre aspas, espirituais. Eles não vão ler isso aqui. Se eles lerem, ele não vai explicar. Porque não interessa para eles. Primeiro porque eles não querem ser. Porque eles são filhos do demônio, do diabo. Primeiro eles não querem ser,
para dar exemplo. Segundo, que eles são pecadores mesmo. Até mais.